Olá, graça e paz a todos vocês que estão entrando nesse vídeo, que a paz e a graça de Deus possa estar reinando no seu coração. Quero que você reflita comigo hoje mais um pouquinho de Provérbios capítulo 6, e esse Provérbios, essa parte vai tratar sobre o alerta e os cuidados que nós temos que ter contra a maldade, e vamos refletir das coisas que Deus abomina. Fica aí, insiste um pouquinho e veja esse vídeo que você vai aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Tire esse tempinho e que você consiga ver toda esta reflexão. Que Deus abençoe sua vida, seu coração e toda a sua família. Provérbios capítulo 6, 12 a 19. Vamos ler um pouquinho aí com você, me acompanha, por favor. Ó homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade. Todo o tempo maquina o mal e anda semeando contendas. Então, veja comigo aqui, essa parte desse Provérbios, ele dá sequência naquele estudo anterior que você estudou comigo, falando sobre a preguiça. Então, ele alerta lá aquele jovem, aquele homem, aquela pessoa sobre a preguiça, e aqui agora ele está dando continuidade àquele mesmo raciocínio. Aquele preguiçoso que não levanta, que não se dispõe a trabalhar, a produzir, né? Quem é esse homem? Ele continua esse raciocínio. Esse é um homem de Belial. Essa palavra no hebraico, ela dá a ideia para nós hoje, na nossa tradução, que é uma pessoa sem proveito. Então, tem lógica, não tem? Você estava falando lá do preguiçoso, que não faz nada, só dormindo, toscanejando, você manda fazer as coisas e não faz, né? Verdade? Então, ele está chamando a atenção para essa pessoa, ó homem Belial, homem vil e que anda com a perversidade na boca. Então, essa pessoa geralmente que está preguiçosa, que não se dispõe ao trabalho, que não se dispõe a servir a pessoa, geralmente ela se dispõe a outro tipo de trabalho, que é a questão da maldade, que trata essas partes desses primeiros versículos aqui. Essa cena interessante aqui, desse versículo 13, olha o que ele diz aí: acena com os olhos, arranha com os pés e faz os sinais com os dedos. Eu acho que você já viu e conhece pessoas assim, né? Às vezes determinadas brincadeiras, mas às vezes na vida real. Eu posso ter certeza que eu já vivenciei isso. Você fala com as pessoas e a boca dela nunca é aquilo que ela está falando. Os olhos dela nunca é aquilo que ela está afirmando. O seu corpo nunca é aquilo que ela está fazendo. Então, principalmente quando elas estão junto ao seu meio, com a sua equipe, com a sua turma, todo aceno, todo movimentar do seu corpo está trazendo uma linguagem que não é aquilo que ela está falando. Falsidade, pessoas de maldade. E o versículo 14 ele fala justamente sobre essa questão aí, né? No seu coração a perversidade, e em todo tempo maquina o mal. Todo tempo. E essa pessoa anda semeando contendas. Semear contendas nada mais é um atributo do diabo, o nosso inimigo principal. Então, por isso, nós temos que tomar cuidado, nós, os servos de Deus, nós, os cristãos, que professamos a fé em Cristo e que andamos com Deus, tomar cuidado, porque o semear contendas é a ferramenta e é o instrumento do diabo. Então, a palavra diabo originalmente significava isso, semeador de contendas. Ela tem esse significado. E a palavra grega diabolos, né, no grego quer dizer alçar um contra o outro. Então não é isso? Semear contendas começa a alçar uma pessoa contra a outra. E também, nesse mesmo sentido, a palavra Satã, né,
ela tem o sentido básico de acusador. Então, está tudo dentro desse contexto aí de semeador de contendas. Cuidado que esse homem mau, às vezes preguiçoso, às vezes não se presta a servir as pessoas com o trabalho, mas está pronto a servir de contendas. E o que acontece? Versículo 15: pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantada, sem que haja cura. Então, se a pessoa não arrepende dos seus pecados, não muda a sua vida, ela vai colher em um determinado momento o fruto da vida que leva, né? Vai chegar um ponto que não haverá mais volta para essa pessoa que não se dispõe a arrepender. Ela colherá o fruto dignamente da sua vida e terá o seu destino, inclusive o destino entre os homens e o destino eterno, para o qual buscou e viveu a sua vida, se não se arrepender e entregar sua vida a Cristo. Então, vamos prestar muita atenção se nós estamos convivendo com pessoas assim, ou se nós não estamos agindo assim. Isso é pior ainda, né? Se formos nós que estivermos agindo assim, com essa maldade. Esse próprio Provérbios agora, ele entra em outros 3 assuntos importantes que eu quero falar rapidamente com você. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Veja então, né, as coisas que Deus abomina, né, que o Senhor aborrece. Vamos refletir um pouquinho sobre algumas dessas coisas aí. E a última coisa, que é a testemunha falsa, que profere mentiras. Mais uma vez estava aí, que semeia contenda entre os irmãos. Então, coisas que Deus abomina: olhos altivos, né? Nós estamos vendo aí no versículo 17, olhos altivos, é a pessoa orgulhosa, né? Ela tem uma autoestima desordenada de si mesma ou das suas coisas, possui um conceito alto e até irracional da própria excelência, seja do corpo ou da mente, e geralmente gosta de gratificar sua estima por si mesmo. Então, é um cuidado, né, que temos que tomar com esses olhos altivos, né? Aquela questão da pessoa, ela é melhor, ela se sente melhor do que os outros, ela acha que ela é melhor, que as pessoas diante dela não têm valor. Então, temos que ter muita atenção e cuidado para essas coisas. Deus não se agrada dessas coisas. Deus se agrada da humildade, da simplicidade, né? E não de olhos altivos. Olha para os irmãos e amigos verem: autoestima desordenada, conceito alto ou até irracional da sua própria excelência. Nós devemos valorizar aquilo que somos, mas não chegar a esse ponto de desordenar e achar que somos melhores, né, do que o outro como pessoa. Isso não nos dá esse direito. Deus abomina essas coisas. Língua mentirosa, né? Coisa que Deus abomina, língua mentirosa, falta com a verdade, falsidade. As pessoas inventam ou põem a vírgula no lugar errado. Nós estamos vivendo tempos, né, no nosso país, na nossa vida, nos lugares que nós estamos, que as pessoas são assim, né? Para buscar os seus próprios interesses, elas proferem mentiras, ou elas omitem a verdade, ou elas torcem a verdade, ou elas inventam mentiras mesmo, né? Nós estamos vendo aí nos últimos tempos muito falar na nossa realidade nacional e das tal fake news. Quantas nós já não recebemos dessas fake news no nosso celular, né? E às vezes nós nos apressamos em repassá-las sem saber se elas são verdadeiras. Então vamos tomar cuidado com essa língua mentirosa e que nós não sejamos portadores dessa questão, dessa língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Pessoas que levam sua vida cotidiana, não atentou contra ninguém, não tem maldade no coração, mas aquela pessoa vai lá e atenta contra a vida dessa pessoa, né? É uma vida que não pertence nem ao seu próprio dono, mas pertence a Deus. São pessoas que derramam sangue, vemos isso muito na nossa sociedade atual,
nos tempos que nós estamos vivendo atualmente, né, esse tempo de reclusão social, pandemia, muita gente anda dentro da casa, as pessoas tirando vidas uma das outras por coisas de mesquinharia, de coisas, de objetos, né, ou de dureza de coração. Então, vamos tomar muito cuidado com isso, para ver se o nosso coração não chega a esse ponto. O outro versículo que fala justamente aí, que é o versículo 18, coração que trama projetos iníquos. Coração que trama projetos iníquos. O coração nosso, ele é o princípio, é onde está o princípio da nossa prática e da nossa intimidade nossa. É no nosso coração, na nossa mente, né? Aí envolve aí a parte racional e a parte emocional, coração-mente, né? Que se vai desviando das leis divinas, eu até coloquei aqui para você ver, né? É todo o pecado que é tramado no desejo íntimo do nosso coração e depois praticado através do nosso corpo, né? Então, a pessoa tem no seu íntimo a maldade por princípio e depois por prática, porque se desvia da lei divina, né? Tudo é contrário à lei, à moral e às ações da pessoa de boa índole. Uma das coisas importantes que nós temos que ver nessa questão aqui é o cuidado dos nossos pensamentos, cuidado com a nossa intimidade, o que vai no nosso coração. Se nós não alimentarmos a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, o nosso racional com as coisas de Deus, nós vamos cedendo e dando lugar ao diabo e às suas artimanhas. Então, vamos tomar cuidado, meu amigo, vamos tomar cuidado, meu irmão, vamos buscar em Deus e na palavra de Deus, não somente aquilo que eu gosto da palavra, mas aquilo que a palavra fala para mim. Porque às vezes nós estamos lendo a palavra de Deus, lendo as Escrituras, quando ela chega numa coisa que eu preciso de mudar na minha vida, com aquela palavra eu mudo, né? Eu passo a página para frente. Eu só gosto às vezes da Bíblia, das promessas boas, aquela promessa de correção, de exortação, às vezes a gente pula. Então não devemos fazer isso porque o projeto iníquo sai do coração. E para nós substituir a nossa natureza pecaminosa do coração, temos que substituir com a palavra de Deus, buscar em Deus, com o auxílio do Espírito Santo, essa lei maior que é a lei divina, vou tirar isso do nosso coração. Pés que se apressam a correr para o mal, é a outra coisa que Deus abomina, né? Às vezes, aquela pessoa que é preguiçosa, que é lerda para fazer as coisas, para servir os outros, para servir na sua casa, para servir a sua igreja às vezes, para servir a família, mas quando ela tem um convite para fazer uma coisa que é de dúbia intenção, que às vezes é de maldade, ela se apressa a isso, né? Às vezes é um colega, é um amigo, né? A gente falando aí para jovens, e mesmo para adultos, né? Mesmo para adultos, que às vezes você está aí, em vez de fazer alguma coisa na sua casa, em vez de fazer alguma coisa no seu lar, com a sua família, dentro da sua casa, você vai procurar o amigo da esquina, vai procurar o bar, vai procurar o boteco, vai procurar os amigos da esquina, e daí, a partir daí, pode receber o convite para apressar esse caminho do mal. Cuidado, né? Então é preferível ocupar o nosso tempo, o nosso esforço, o nosso físico com as coisas de Deus e com as coisas do lar, da família, porque senão nossos pés vão correr e achar fácil buscar alguma coisa que vai recompensar a nossa renda, às vezes trazer alguma coisa com facilidade. O preguiçoso às vezes tem essa ideia. Outro ponto que Deus abomina é a testemunha falsa. Está falando aí no versículo 19. Testemunha falsa. Ela vê uma coisa e testemunha outra. Ou a mesma coisa daquela falsidade que nós já falamos lá. Ela testemunha outra, ou não omite, ou fala que não viu, ou não quer, ou muda a versão, né? Deus nos chama para ser suas testemunhas, inclusive testemunhas da verdade da palavra de Deus. Toda vez que nós afrouxamos a palavra de Deus também, com coisas que ela não falou e nós dizemos que ela falou, nós somos testemunhas falsas de Deus. Cuidado com isso, meu irmão também, minha irmã, um amigo que está ouvindo esse vídeo.
Às vezes você está testemunhando de Deus, mas a palavra de Deus não diz o que você diz, as pessoas é que diz. Se você for examinar a fundo a palavra de Deus, ela não aprova às vezes coisas que nós estamos falando e testemunhando do próprio Deus às vezes. E às vezes nós fazemos isso por ignorância. Então, se for por ignorância, temos que voltar para a palavra e corrigir a nossa posição. E o último ponto, da sétima coisa que Deus abomina, que é o do versículo falando aí, o que semeia contenda entre os irmãos. Como é fácil arrumar contendas entre os irmãos da família, entre a família, né? Entre a família da fé às vezes. E hoje nós estamos vivendo esse tempo aí das pessoas mais tempo dentro de casa, criança, adolescente, jovem, idosos dentro de casa. E tem pessoas que, em vez de ajudar, de cooperar, em vez de auxiliar, elas semeiam contendas, elas inventam, elas omitem, elas repuxam a sua mão, elas não, né, entram em discordância. E até coloquei algumas palavras pesadas aí, que é o que acontece: discordância, conflito, desacordo que produz paixões iradas, disputas, litígios e guerras. Olha, é muito triste. Essas coisas aqui, diz aqui a palavra de Deus, que 6 coisas que Deus aborrece, mais uma sétima que ele abomina. Essa coisa que Deus abomina, diz prometer, como é que é, fazer contenda entre irmãos. É os irmãos da sua família, o aconchego do seu lar, mas aqueles irmãos da sua fé. Se nós não podemos ajudar, nós devemos orar a Deus, buscar a Deus, uma iluminação baseada na palavra de Deus, para ajudar a unir os pontos divergentes, mas jamais sermos pivô de discórdias e de paixões giradas, e de disputas e de litígios e de guerra. E às vezes nós estamos vivendo isso dentro de casa. Né? Nós falamos dias atrás aí sobre o lar, sobre o amor do marido, da esposa, os filhos. E às vezes nós estamos cometendo esses pecados aqui que abomina a vontade de Deus, que Deus abomina. E esse aqui é um dos que ele abomina: semear contenda entre irmãos, entre família. Cuidado então, meu amigo, cuidado, meu irmão que está vendo esse vídeo. Essa é a palavra de Deus que eu quero comunicar com você. É ela nos exortando. É por isso que nós estudamos a palavra. Porque se nós estivermos no nosso meio, ou nós mesmos praticando alguma coisa nesse sentido, eu convido você a refletir e a mudar, porque não é isso a vontade de Deus. Portanto, meu amigo, portanto, meu irmão, portanto, colega que está ouvindo esse vídeo, esse estudo, eu agradeço você por ter chegado até aqui e faça uma autocrítica, né? Se essa palavra pode servir para você ou pode servir para alguém que você conheça. Se nós estivermos incluídos nessa, em algum ponto desses itens que Deus abomina, vamos buscar na palavra de Deus, vamos buscar nos evangelhos, vamos buscar nas escrituras sagradas o recurso para corrigirmos dentro desse pensamento que é a vontade de Deus. Vamos fugir dessas coisas, vamos fugir desses pensamentos de maldade, de fazer coisas que não agradam a Deus e que ofende ao nosso próximo, ofende ao nosso irmão, ofende a nossa família, nossa esposa, nossos filhos. Vamos buscar se livrar dessas palavras, pensamentos e ações. Vamos buscar a Deus, seus ensinos, né? E esteja disposto a conversar, a dialogar, a abaixar o tom, né? A não se irar, disposto a fazer acordo, abrir mão, mesmo que tenha valores envolvidos, abra mão dessas coisas. Às vezes nós brigamos por pouca coisa, às vezes nós parecemos esses traficantes, os caras matam por 20 reais, por 10 reais. Às vezes nós deixamos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, conflitos por causa de miséria, por causa de mesquinharia nossa. Essas coisas Deus abomina, Deus não gosta dessas coisas, essas contendas, essas coisas. E se isso for dentro de casa, então, por isso que essa palavra aqui está falando entre os irmãos. Se isso for dentro da nossa casa, com o cônjuge, com a esposa, com os filhos, é pior ainda. Então vamos fugir dessas coisas. Vamos abrir mão de posições radicais. Vamos abrir mão de que eu não mudo. Sabe? Às vezes é preferível deixar, dar um tempo para que Deus cure corações e que a harmonia seja restabelecida. Essa é a vontade de Deus para a sua vida particular, para a vida da sua família, para a vida da sua igreja, para a vida do seu trabalho, para a vida dos seus familiares mais distantes. Então, se esse problema está vivido por você, corrija.
Se não está sendo vivido por você, mas você conhece alguém, faça o ministério que Deus coloca na sua mão de cristão, de pessoa que conhece a Deus. Ajude Deus, não é bem ajudar Deus, mas assim, leve a palavra, leve o evangelho a essa pessoa, porque Deus é que vai mover o coração para que ele aceite essa palavra. Quando a pessoa aceita a palavra de Deus pelo evangelho, ela vai mudar, porque o evangelho muda as pessoas. Muito obrigado a você, que Deus abençoe com a sua graça, com a sua paz, e até o nosso próximo estudo, a nossa próxima reflexão, e que se assim seja, na graça de Deus. Amém.